Pessoal, vamos lá, vamos voltar aqui, né? 20 horas e 10 minutos. Vamos ver se agora a internet nos ajuda, né? Porque no primeiro momento estava muito ruim, né? Vamos ver se a gente consegue conectar para fazer um bate-papo bem legal, bem interessante sobre divórcio e união estável. Vamos ver agora se vai, né? Vamos ver se vai ficar melhor agora aqui. Vamos esperar só a conexão do desembargador Amaury aqui. E aí, tudo bem? Agora ficou melhor, vamos lá. Agora ficou melhor. Meu som normal aqui. Vamos lá. Amaury, nossa conversa agora é 20h10, nós vamos até as 20h55. Tem 45 minutos aqui. Pessoal, então quem quiser pode mandar pergunta, né? O tema da nossa live de hoje é divórcio e união estável com o desembargador Amaury. Desembargador, a primeira pergunta é: qual a lei que regulamenta o divórcio? Como eu estava falando, o divórcio foi uma guerra da sociedade contra a favor da legislação, né? Então, a Lei 6.515 de 77, o Código Civil, artigo 1581 a 1582, a Constituição Federal, artigo 226, parágrafo 6º, e o Código de Processo Civil, lá do artigo 731 a 734, é a legislação que regulamenta o divórcio no nosso direito e que, como todo o direito de família, a jurisprudência também tem muita força nessa matéria. A segunda pergunta, pessoal, olha, a Isabela, o Cássio, a Stephanie, a Regiane, o Thiago, né, quem tiver uma pergunta específica do tema de hoje, o tema da nossa live de hoje é divórcio e união estável, toda quarta-feira, nós temos uma live aqui às 20 horas com o desembargador Amaury sobre um tema específico do direito de família. Desembargador, a Natália Duarte, ela faz a seguinte pergunta, doutora Natália, minha querida amiga. Gostaria de saber quanto a forma que se dá a partilha do imóvel financiado. Como é feita a partilha do imóvel financiado? O imóvel geralmente financiado, a propriedade pertence ao agente financeiro. Então, se partilha ali os direitos sobre aquele imóvel, né? Como há ainda um valor a ser pago junto à financeira, os cônjuges geralmente negociam naquela situação, a situação lá para ver quem é que ficará com a obrigação de pagamento das prestações do imóvel. Geralmente, quando há a possibilidade do casal, eles partilham ou eles alienam aquele imóvel para que o adquirente continue a pagar as prestações com anuência do agente financeiro e partilham o dinheiro arrecadado. Ou, quando há a possibilidade, um dos cônjuges assume o financiamento e fica com o imóvel, indenizando uma parte e o outro cônjuge. Sempre foi nessa situação em que eu vi a partilha de imóvel financiado numa das varas de família aqui de Belo Horizonte. A doutora Flávia, ela faz a seguinte pergunta: devo ingressar com ação de reconhecimento de união estável e dissolução de um casal ou de marido, onde o marido estuprou a enteada há alguns dias? Se é união estável e essa união estável não está reconhecida, ela deve primeiro ser reconhecida e depois extinta. Ela pode ser feita extrajudicial, se não houver filhos e incapazes, né? Ou nascituro. Deve ser feito o reconhecimento e a extinção, judicial ou extrajudicial. A questão do crime é na esfera penal. Ela faz mais uma pergunta aqui: devo pedir o reconhecimento para ela ter direitos ao auxílio, reclusão? Não entendi. Se houver união estável, e o companheiro estiver cumprindo pena com trânsito em julgado, isso tem que ser pleiteado junto à Previdência Social, e há lá alguns procedimentos em que a Previdência exige algumas declarações, alguma coisa. Caso contrário, deve-se ingressar em juízo reconhecendo a união estável. É junto à Previdência Social. Quem mais aqui? O Ricardo.
Desembargador, como partilhar imóvel sem registro no cartório? O que se vai partilhar aí não é a propriedade, é a posse. A posse, ela é um bem possível de partilhar. Então, o que se partilha não é a propriedade, porque a propriedade se adquire com o registro da escritura. Ele tem, então, a posse do imóvel. Vai ser partilhada essa posse na forma que o casal desejar, ou 50% para cada um. A terceira pergunta aqui, pessoal. Quem tiver pergunta, pode pôr aí, nós vamos lendo as perguntas. O tema da live de hoje com o desembargador Amaury é divórcio e união estável, ok? A terceira pergunta, é necessário um processo de separação antes do divórcio? Hoje não mais. Havia antes, inicialmente, a Constituição até de 88, não se admitia o divórcio direto, a não ser comprovando uma separação de fato há mais de 5 anos comprovado. Você deveria ingressar com ação de separação, transcorrido um prazo, antigamente era 2, baixou para 1, você convertia a separação em divórcio. Hoje não há mais essa necessidade. Você pode ingressar diretamente com o divórcio. Não há mais necessidade de ingressar com a separação primeiro. Há o divórcio direto. A quarta pergunta, pessoal, quem tiver pergunta aí, o tema da live de hoje é divórcio, o tema da live com o desembargador Amaury hoje é divórcio e união estável, ok? A quarta pergunta, é possível o divórcio, quem tiver pergunta pode colocar aí, pessoal, que eu vou lendo, tá bom? É possível o divórcio ou a separação extrajudicial? Quais são? É possível o divórcio ou a separação extrajudicial? Quais requisitos? É o artigo 733 do Código de Processo Civil. É possível a separação e o divórcio extrajudicial, desde que não haja menores e que a esposa, a mulher, não esteja grávida, ou a companheira não esteja grávida. Sim, é possível o extrajudicial, nessas hipóteses. Tá? Não haja filhos menores e que a esposa ou a companheira não esteja grávida. O artigo 733 do CPC prevê esta possibilidade. Assim também como a extinção da união estável. Tá? É possível, sim. Então, devemos fazer uma civilidade, desde que não haja menor ou incapaz e a esposa e a companheira, né, não esteja grávida. Amaury, você tem 30 anos de magistratura, né? Ao longo desses anos você deve ter pego, assim, algumas aberrações aí nos divórcios, né? E juntando aqui o tema do divórcio com a petição inicial, até que você tem curso, né? E eu recebi algumas mensagens hoje perguntando sobre o curso de petição inicial do desembargador. Está terminando a primeira turma agora, né? Vai ter a segunda turma. Tendo a segunda turma, a gente vai avisar. Né? E o desembargador também está preparando aí uma nova turma para o curso de Direito de Família. Mas qual é o principal erro do advogado na petição inicial de divórcio e na petição inicial de união estável? Geralmente, os erros são quanto ao direcionamento do juízo da petição, da ação, e quanto aos fatos, articulados na inicial, e quanto ao pedido. Via na época que estava lá, e hoje no segundo grau, no tribunal, várias petições com erros ou enganos, né? Esquecimentos, que são cruciais, muitas vezes, para o divórcio. Porque hoje o divórcio, você pode acumular o divórcio, com pedido de partilha de bens, guarda de menores, alimentos, e muitas vezes na descrição dos fatos, na fundamentação jurídica e no pedido, há alguma incongruência ou erro quanto a esse direcionamento ou esse pedido. E vê-se muitas vezes que o juiz tenta, muitas vezes, socorrer a parte, mas muitas vezes não há possibilidade disso e perde muito tempo, o processo é demorado, é longo,
porque o direito de família é desgastante. Quando acaba o amor, ou acaba o companheirismo, acaba o dinheiro, vira-se uma guerra aí. O respeito propriamente dito, né? Sim, acaba o respeito. Os filhos do casal, os menores, viram um troféu entre os que se amavam e que estavam mutuamente dispostos a viver a vida toda. Com o rompimento dessa união, do casamento, há uma frustração, parte-se para uma guerra em que tudo se vale. Então, um advogado que advoga na área de família, ele deve ter muito bom senso, muito cuidado, porque ele pode prejudicar a muitas pessoas, inclusive os menores. Então, a petição inicial deve ser feita com muito cuidado, com muita atenção, para se tentar resolver e não, muitas vezes, complicar ainda mais a situação. Vi cada petição inicial, muitas vezes, em que era obrigado a mandar emendar essa petição inicial várias vezes, e que aquilo irritava ainda muito mais o casal e as partes, pois eu via que a petição inicial não atingiria o fim desejado, e eu não queria, muitas vezes, interferir essa petição inicial de plano. Então, a petição inicial deve ser tomada com muito cuidado, com muita atenção. No recurso, eu chamo atenção para isso, não só na ação de família, que várias nós estamos lá, em todas as demais ações, com muito cuidado e atenção, para que o advogado saiba realmente fazer uma petição inicial, não necessitando de modelos. Eu vou lá alguns modelos, mas que ele tem plenas condições de fazer a petição inicial, fundamentada, tranquilo. Então, pessoal, olha, vem aí a segunda turma do curso de petição inicial e no momento certo a gente vai avisar. E também vem o curso aí de Direito de Família. O doutor Igor, tem várias perguntas aqui, Mauri. Nós vamos até às 20h55. Tem várias perguntas aqui. O doutor Igor Alves. Enfim, a guarda, visita e assinatura consta no termo extrajudicial. Quando eu fizer a petição pedindo a homologação, eu posso fazer uma petição, entre aspas, simples, onde é o anexo, esse termo extrajudicial ou a petição? Quando houver menor e incapaz, não pode se fazer a separação ou o divórcio extrajudicial. A guarda deve ser judicial, em que a participação do Ministério Público ser discutido lá. Então, desculpe, eu não entendi a pergunta. Se foi feita esse estabelecimento de guarda extrajudicial, ela não tem validade. Ô Igor, se o desembargador não respondeu a tua resposta, peço que você puder fazer de novo, que eu voto na tua pergunta, tá bom, doutor Igor? O doutor Ricardo, qual a situação mais inusitada em audiência de divórcio que o senhor presenciou? Uma é engraçada até, que é aquela da investigação de paternidade, né? A investigação de paternidade é hilariante, né? Ingressou-se com ação de investigação de paternidade, mandou-se citar o réu na investigação de paternidade, o oficial de justiça muito cuidadoso, muito atento, chegou no prédio onde morava o réu e, aos gritos, citou, né, o réu, dizendo que era uma ação de investigação de paternidade contra ele, que a audiência estava marcada. Ele era casado, a mulher estava presente, ouviu aquilo, de plano quase jogou ele pela janela fora. Ele teve que suportar o terrorismo e as agressões durante o período antes, aguardando a audiência. No dia da audiência, dormindo no sofá e por aí vai. Dormindo no sofá, ele foi atendido na urgência de hospitais várias vezes. No dia da audiência, ele ingressou, a esposa quis invadir a sala da audiência, não permitiu, porque a audiência é segredo de justiça. A hora que ele ingressou, sentou, a mulher que estava lá, representando o menor, não reconheceu o réu, dizendo, não é ele, eu não conheço esse rapaz, não é ele. O advogado estranhou, o advogado disse, como não? Não é ele, não é essa pessoa. O advogado depois, logicamente, foi estagiário, pegou um modelo de uma ação qualquer lá,
esqueceu de alterar o nome do réu e ingressou com a ação. Foi um tremendo o constrangimento. coitado que não tinha nada a ver com a história. Tremendo constrangimento. Respondeu um processo de investigação de paternidade e a dona patroa na porta, na porta do gabinete do juiz. A mulher querendo invadir a sala de audiência, ele me pediu que autorizasse a entrada da mulher para verificar que ele não tinha nada com aquilo, não era ele. A mulher entrou querendo agredir a outra, agredir todo mundo. Foi esclarecido que houve um erro, a mulher não entendeu aquilo como erro, porque no prédio havia um comentário enorme. Ele, de plano, disse que ia entrar com ação de indenização por danos morais e materiais pelas agressões e dias que ele passou em hotel e sofrimento que ele teve, a tortura que ele sofreu nesse período todo, foi um dos casos, Há vários outros, que agora, passando o tempo, você muitas vezes vê isso como hilariante, mas na hora é sofrimento danado. Muitos casais que comparecem ao judiciário apenas para, muitas vezes, lavar a roupa suja, a situação, tá? Lavar a roupa suja. E hoje, muitas vezes, essa união homoafetiva é pior ainda. Muito pior. Quando a mulher é traída por outra mulher, ela se ofende. Mas quando a mulher é traída por outro homem e que o marido sai com outro homem, a situação é difícil. Terrível. Mas muitas. A doutora Andréia Márcio, é possível, no mesmo processo de divórcio litigioso, eu também pleitear guarda e alimentos? Ou tem que ser processos separados? Não. Peraí, Maurício, vou repetir a pergunta para pegar bem essa parte aqui. É possível, no mesmo processo de divórcio litigioso, eu também pleitear guarda e alimentos? O procedimento hoje comum admite que você cumule os pedidos de divórcio, guarda, alimentos e partilha de bens. É admissível. Então, são vários pedidos. Você deve tomar muito cuidado na descrição dos fatos. Para cada pedido, você vai descrever nos fatos o que corresponde ao pedido. O divórcio poderá ser decretado antecipadamente na primeira audiência ou durante a instrução, e o processo poderá prosseguir quanto aos demais pedidos. Mas hoje se admite, sim, esta acumulação de pedidos. O Vander, é possível entrar com ação de divórcio acumulada com ação de guarda dos filhos? É a mesma pergunta anterior, né? Sim, é possível. É possível. Desde que se faça a opção pelo procedimento comum. Porque são procedimentos diversos, tá? Uma outra pergunta, Mauri. Pode o juiz se negar a homologar o divórcio ou a separação? Sim, é possível, sim. A previsão do Código de Processo Civil se refere a quando o juiz verifica que muitas vezes, eu já presenciei várias vezes, em que a situação está prejudicial para uma das partes em demasia, ou até para os filhos. Tá? Muitas vezes, como a nossa sociedade ainda tem isso, que filho deve ficar geralmente com a mulher. Geralmente, quando a mulher abre mão da guarda dos filhos, ou abre mão de alimentos sem ter condições de se manter. Quando o juiz verifica que alguma das condições estabelecidas para o divórcio, ele pode, sim, recusar a homologação. Tá? Estou dizendo que o meu áudio está baixo. Deixa eu aumentar meu áudio aqui então um pouco. Acho que agora melhorou. Para mim está muito bom. Tá bom. Estou te ouvindo bem. Tá. No caso, a doutora Márcia, no caso de reconhecimento e dissolução de união estável, onde todos os bens estão em nome da outra parte, sendo bens financiados,
Como mensurar o valor da causa? Pode ser estimada? Quando você não consegue estabelecer um valor, quando não há divisão de patrimônio, você não consegue, o valor pode ser inestimável, você deve explicar. Tá? Mas quando há um bem a ser partilhado entre o casal, tá? Ou até pensão alimentícia, ou um valor pecuniário que se discute, esse é o valor da causa. Mas quando você não consegue atribuir, chegar a esse valor, sim, você pode atribuir um valor inestimável. Pugnando pela anulação da cláusula de renúncia de alimentos para propor pedir pensão ao ex-marido, visto que o ex-marido não comprovou o débito de R$ 1 milhão. Ou seja, ele mentiu. O que fazer nesse caso? Quando o casal se separa e a mulher renuncia ao direito dos alimentos, há até uma divergência doutrinária e exponencial se é possível essa renúncia. Mas a mulher, vamos dizer que ela abre a mão do recebimento da pensão, tá, naquele momento. E, posteriormente, ela vem pleitear essa pensão alimentícia. Ela deve comprovar ao juízo que, quando ela fez essa opção de abrir mão do direito à pensão alimentícia, ela não tinha condições de se manter. A prova deve ser feita neste sentido. Tá? A questão de erro, muitas vezes, para anulação, é muito difícil você fazer a comprovação. Então, ingressa-se com ação de alimentos, arguindo que quando ela fez a opção de não exercer o direito a alimentos, ela não tinha condições de se manter. E a prova deve ser feita nesse sentido. Olha, pessoal, vou pedir para que vocês também sigam o Instagram do Desembargador Amaury, tá bom? Tem muito conteúdo lá, praticamente diariamente coloca conteúdo lá, e informações importantes para vocês. Amaury, a partilha de bens ela pode ser feita pode ser feita a partilha dos bens. Pode fazer o divórcio primeiro e depois é feita a partilha do bem? Como é que funciona isso? Se você acumular divórcio e partilha de bens, e no divórcio tiver acordo e a partilha não tiver acordo, o divórcio é homologado e a partilha prossegue. O processo prossegue normalmente para se efetivar a partilha. Ou até você faz o divórcio extrajudicial, não há acordo na partilha, você consta na escritura de divórcio que a partilha será feita judicialmente. Pode ser feita. Uma outra questão. Como é que o tribunal entende a questão da violência doméstica? Inclusive, existe uma lei que foi aprovada na Câmara dos Deputados, foi para o Senado aprovou, mas como teve alteração, voltou para a Câmara dos Deputados de novo. Né? Como o tribunal entende a questão da violência doméstica na questão do divórcio? É uma causa para declaração de divórcio e culpa, e fixação de alimentos e perda de guarda. Tá? A legislação ainda não está em vigência, mas o tribunal tem dado os juízes, né, das varas de família aqui no estado de Minas Gerais, tem dado uma atenção especial quanto a isso, quanto à segurança ou decretação, muitas vezes, da separação de fato, ou separação de corpos e aproximação. Como não há legislação hoje, não pode haver decretação de divórcio sem a citação do réu e o procedimento normal, que dá a separação de corpos. O divórcio, quais requisitos do divórcio extrajudicial? O divórcio extrajudicial está lá no artigo 733 do CPC. Não pode haver menores incapazes e que a mulher ou companheira não esteja grávida. Havendo nascituro ou menor, não pode ser feito o extrajudicial. É preciso de um motivo para o divórcio? Hoje não mais. Antigamente, você tinha que comprovar culpa no divórcio. Hoje não precisa mais e não há limites. Você pode se divorciar quantas vezes quiser, sem motivo. Inclusive, já fiz divórcio
em que o casal, na festa de casamento, optou por não continuar. Terminou a festa, cada um para o seu lado, no dia seguinte, divórcio consensual. Antes não poderia. Antes havia, pelo menos, um prazo para teste. Tá? Hoje não existe mais. Então, nesse caso, Casou no dia seguinte. Nesse caso, o teste acabou na festa de casamento. Não precisa mais prazo nenhum. Não precisa mais prazo nenhum. Antigamente, você tinha que estar junto obrigatoriamente com a pessoa por um determinado prazo para pedir o divórcio. Não poderia. Hoje não, hoje não. Hoje, no dia seguinte, nós mesmo saiu do cartório de casamento e foi ao fórum, ótimo. Inclusive, lá estou dizendo que a festa hoje para o divórcio, que inclusive é mais animado do que a festa de casamento. Pode advogar em causa própria no divórcio extrajudicial? Pode. Não há essa imposição. A imposição lá é que seja representado por um advogado. É possível. A doutora Júlia, no divórcio, posso fazer o pedido para que o ex-marido pague os aluguéis, já que a mulher que teve que sair da casa, Lei Maria da Penha, e pedir uma pensão? Sim, lógico, com certeza. Se ela foi colocada para fora de seu lar e ela teve essas despesas, ela pode incluir, mas não como aluguel, mas será incluído como alimentos. Tá? Será levado em conta a fixação do valor dos alimentos. Desembargador, quais os requisitos para união estável? O Código Civil, sempre quando falou em união estável, ele sempre prejudicou. O artigo 1723 do Código Civil vem estabelecendo hoje o que é união estável. Fala assim o artigo. É reconhecida como entidade familiar a união estável entre homem e mulher, configurada a convivência pública, contínua e duradoura, estabelecida com o objetivo de constituição de família. Este é o conceito de união estável. Então tem que haver entre homem e mulher, tem que ser pública, duradoura e contínua. Só que a jurisprudência hoje já alterou a situação. Entre homem e mulher, hoje já é, inclusive, reconhecida a união homoafetiva. Tá? O Código Civil traz esse texto, mas a jurisprudência já abrandou isso. O prazo da união estável. Como o tribunal interpreta aí essa questão da união, né, união homoafetiva e para onde caminha, né, o direito de família, união homoafetiva? Hoje se fala em guarda compartilhada de pet, né? Tem um monte de coisa nova aí, né? Para onde caminha isso? O Tribunal de Justiça de Minas é muito conservador quanto a isso. Mas hoje já é tranquilo o reconhecimento da união homoafetiva. A sociedade caminha e a legislação e a jurisprudência têm que caminhar em sintonia. Tá? Hoje o que se busca é o bem-estar da pessoa. Tá? Não há mais aquela situação em que a legislação deixa ao largo, muitas vezes, aquela pessoa que é união homoafetiva e que não está comprovada essa relação, essa união estável. Hoje o Tribunal de Minas já é pacífico, já é tranquilo essa questão, tanto quanto a filhos, quanto a adoção, quanto a tudo. Caminha-se hoje para o bem da sociedade, caminha para a realidade social que antigamente se deixava ao léu, né? Se colocava um pano em cima, se fingia que não via e deixava as pessoas sem qualquer respaldo jurídico. Hoje não. Antigamente, inclusive, a companheira teria que ingressar com uma ação como se fosse por prestação de serviços ao homem. Hoje não existe mais, não. É reconhecida a união estável. A mulher, por exemplo, que não trabalha fora do lar, ela trabalha muito demais dentro do lar para manter os filhos, a família,
ela participa de todo o patrimônio em que o companheiro, o casal adquiriu. A doutora Aline, ela fez uma pergunta, né? Pode advogar em causa própria no divórcio extrajudicial? O desembargador disse que sim. Aí ela perguntou, mas tem que ir os dois juntos no cartório onde se casaram? Ou pode ser em outro estado? Não, cartório de notas. O cartório é de notas. Você vai em qualquer cartório do país. O cartório de notas. Você deve se dirigir depois ao cartório onde foi feito o casamento, o tabelião do registro do casamento. Mas a escritura do divórcio, da separação, da partilha, isso tudo, pode ser feito em qualquer cartório de notas do país. Mas devem ir juntos, não é? Porque já que é uma separação consensual ou divórcio consensual, devem comparecer ambos ao cartório e expressarem a sua vontade para o escrivão. O doutor Wender, é possível anular sentença homologatória de divórcio se ambas as partes desistirem do divórcio? Para você anular uma sentença, você tem que aludir erro. Se eles divorciaram, é mais fácil eles casarem de novo. Tá? Você vai anular uma sentença por erro. O trânsito é julgado sem adequação anulatória. Tá? Não há possibilidade, não há erro. Faz-se um novo casamento. Inclusive, eu tive uma aluna que me perguntou em que o casal se separou, voltaram a viver juntos. Desculpa, o casal se divorciou, voltaram a viver juntos e o cônjuge, o marido, faleceu. E que a mulher gostaria de voltar ao estado civil de casada. Não há possibilidade. Tá? Não há possibilidade, ela pode entrar com ação judicial para reconhecimento da união estável nesse período. Porque o casamento se daria com a vontade, e ele faleceu, acabou. Então, você não precisa... É complicado você anular uma sentença, só por erro. Se você não apontar um erro qualquer, deve se casar de novo. Ação anulatória. A Flávia pôs o seguinte, se a ex-mulher, após o divórcio, sai de casa e começa a pagar aluguel e depois cobre os aluguéis do ex-marido porque ele ficou na casa que é de propriedade dele, porque é decorrente de herança, e o regime de casamento de comunhão parcial de bens, ela tem direito a exigir ameaça, a exigir, eu não entendi o que ela quis dizer aqui. Ameação, acho que ameação. Ela não poderá cobrar esses aluguéis. Se ela saiu do lar, dependendo, sem motivação, saiu do lar e locou um outro imóvel, deixando o cônjuge naquele imóvel, inclusive, há uma pergunta comumente, se um dos cônjuges pode cobrar aluguel do outro. Os cônjuges se separam, um permanece no imóvel do casal e o outro quer cobrar aluguel. O STJ já deixou bem claro que é possível cobrança de aluguel a partir da partilha do bem. Antes da partilha do bem não é possível cobrar aluguel. Se ela tem direito à meação desse imóvel, ela deve ingressar com a partilha do bem. O STJ tem entendido que até a partilha não é possível cobrar aluguel de um cônjuge ao outro. Qual a competência para propor ação de divórcio ou separação? Pode, aliás, Amaury, existe ainda ação de separação? Sim, hoje existe. Pode propor separação ao invés de propor o divórcio? Pode. Havia uma dúvida que a separação não estava mais em nossa legislação. O Supremo, há pouco tempo atrás, disse que é possível sim, porque há pessoas que não querem se divorciar. A religião não permite, ou uma coisa pessoal qualquer, é possível a separação? Sim. Qual a diferença de separação e divórcio? Separação rompe a sociedade conjugal. E o divórcio rompe-se o vínculo conjugal. Tá? Então, se eu separei, eu quero voltar à situação de casado, é fácil. Basta encerrar aquela situação. Se eu me divorciei, se eu quero voltar, eu tenho que casar de novo. Tá? É possível, sim. Hoje é tranquilo. Uma outra questão.
No caso do divórcio, né, que hoje você diz que não precisa mais dar causa ao divórcio, né? Não importa quem deu causa, não tem um motivador. Mas se uma das partes quiser, por exemplo, a mulher trai, o cara trai a mulher, e a mulher, por questão de honra, ela fala assim, não, eu sei que eu posso entrar com o divórcio, você não precisa ter motivo. Mas se ela quiser que declare um motivo, quem foi o causador do divórcio, isso pode acontecer? Pode, pode. Ela pode ingressar com ação de divórcio, atribuindo ao cônjuge, ao outro cônjuge, a culpa da separação. Antigamente isso era importante, inclusive quanto a alimentos, guarda de filhos. Bens não se perde, tá? Hoje a culpa não dá-se causa à perda. E hoje também a culpa não dá causa mais à perda de guarda e nem à perda de alimentos. Ah, isso já foi. Mas muitas vezes por questões satisfatórias, pessoal, eu quero que conste no divórcio que a causador do rompimento da separação, do rompimento do casamento, foi do cônjuge. É possível? Sim, é possível. Não é necessário, mas é possível. Antes, né? Antes, quando tinha o causador, em tese, ele tinha prejuízo na separação, né? Hoje não existe mais isso. Mas se caso a mulher quiser que declare, o marido traiu, a mulher entra com o divórcio e quer que o juiz declare, isso pode... É possível. Sim, é possível. Essa questão de abandono de lar também, isso não existe mais hoje. Ah, você vai sair do lar, você vai perder seu patrimônio, guarda, pensão. Não, não é possível. Mas ninguém fica em local, ninguém é obrigado a ficar mais na escravidão, vivendo em local inapropriado, sendo agredido. Pode sair, pode, nessa situação, e justifica o motivo. Não há perda de bens, não há perda de guarda, não há perda disso. Desde que seja justificado. Né? Tá aqui a doutora Nelma, né, que também é advogada de direito de família, tá aqui, ó, a culpa não muda a questão que é advogada de direito de família, ela sabe, é muito comum nos escritórios dos advogados, aqui no escritório acontece muito, e com certeza no escritório da doutora Nelma também acontece, de mulheres chegarem dizendo, olha, eu não vou sair de casa, eu tô apanhando, mas vou ficar em casa, porque se eu sair, ele disse que eu vou perder a guarda dos filhos, vou perder a casa, vou perder isso. Isso é muito comum, né? É muito comum, mas é questão hoje até de cultura. Não existe mais isso hoje, não. Não existe. Ah, vou perder meus filhos. Não, não perde. Ela tem que justificar o motivo, logicamente. Que saiu por quê? Qual é o motivo? O motivo justificado. Não há perda de guarda, nem de alimentos, nem de... A Tatiana está dizendo, esse professor é demais. Acabou de dar uma aula de 3 horas, eu fiquei 3 horas e 10. Começou 2 horas da tarde, terminou 5 e 10. Falou, acabou de dar uma aula, virou o meu exemplo. Parabéns, professor Cristiano, parabéns. É uma hora que eu comecei a ver lá, falei, nossa, uma aula de 3 horas, que é 5 minutos para o cafezinho, não sei o quê. Eu falei, nossa senhora, não, mas aí parabéns, parabéns. Então, aí foi o seguinte, né? Nessas aulas longas a gente combina, começa 2 horas, 3h30 tem a pausa do pipi, né? 3h30 para um pouco a aula, para tomar um café, tomar uma água, ir no banheiro, lava o rosto e continua. Mas vamos aí. Parabéns, Tatiana. Parabéns para você e aos advogados que estão lá, com certeza absorveram muito conhecimento. Tatiana, o desembargador Amaury é meu irmão, a gente gosta de trabalhar, né? Então aqui é assim, né? A gente gosta de trabalhar mesmo. Meu pai criou a gente assim, né? Trabalhando, né? A Nelma está dizendo o seguinte, a culpa não muda a questão dos alimentos para o cônjuge? Não, se ela justificar, tá? Justificar o motivo. Tudo é uma questão de justificativa. Por si só, ninguém dá causa ao rompimento de uma união estável, de uma sociedade, de um casamento, sem motivos. Tá? Então, deve ser justificado. Por si só, não. Mas vai depender do caso prático, né? A doutora Cláudia, em caso de divórcio, como fica a partilha dos bens que ainda não foram quitados e ainda em fase de financiamento? Doutora Cláudia Barbosa. Geralmente, quando eu estava na Vale Família, se os cônjuges não permitem mais ou não querem mais a continuação do pagamento da prestação, esse imóvel era alienado e partilhado o valor arrecadado. O advogado Newton, bens decorrentes de herança devem entrar na partilha do processo de divórcio?
Depende do regime do casamento. Tá? Vai depender do regime do casamento na situação. Se for de comunhão universal, eles vão entrar. Tá? Vai depender da situação do regime do casamento. A Natália, é possível a uso capião familiar quando após o divórcio o marido não requer a divisão dos bens e apenas requer seus direitos muitos anos depois? A uso capião dessa questão familiar é quando o cônjuge desaparece, não deixando o local certo. Tá? Mas quando o cônjuge está presente, há uma permissão do que o outro cônjuge exerça a posse. Então, o cônjuge está exercendo a posse da totalidade, sabendo que o outro também é dono. Então, para o uso capião, tá, o animus domini é importantíssimo. Tá? O cônjuge está presente, ele permite que o outro cônjuge utilize o imóvel. Neste caso, não é possível a uso capião. Amaury, são 20 horas e 51, nós iremos até 20 e 55, porque depois o Instagram derruba. Deixa eu mandar um abraço aqui para o Felipe. Uma pena, né? Deixa eu mandar um abraço aqui para o Felipe, professor Felipe. Fiquei sabendo que fez uma bela sustentação oral hoje no tribunal. Está acompanhando, te mandando um abraço aqui, Amaury. Sei que hoje ele fez uma bela sustentação oral no tribunal. Parabéns, viu, Felipe? Muito orgulhoso do seu resultado aí. Ele está sempre lá fazendo as sustentações orais, e hoje teve uma causa que ele fez a sustentação, muito trabalhosa, e até depois esteve me comentando lá. Parabéns ao professor Felipe. Mandar um abraço para a Cida, também está aqui. Pessoal, nós temos aí mais 3 minutos, né? Mais 3 minutos. Se alguém tiver uma pergunta, todas as perguntas foram encaminhadas, foram respondidas. Temos mais 3 minutos, depois no Instagram derruba isso aqui, né? E dizer para vocês o seguinte, olha, está vindo aí a segunda turma do curso de petição e o desembargador também está preparando um material aí para a primeira turma do curso de Direito de Família. Creio que é muito importante, né? Essa prática, essa vivência de 30 anos nos tribunais é fundamental, né? A Nelma está dizendo que é uma pena. Pessoal, toda quarta-feira à noite, toda quarta-feira às 20 horas tem live aqui de Direito de Família. Peço que vocês sigam o desembargador Amaury. É muito simples o Instagram, é desembargador Amaury. Peço que vocês sigam o desembargador Amaury no Instagram, porque diariamente posta conteúdo de valor também lá, acho que é importante para vocês. Amaury, tem mais 2 minutos aí. Se você quiser fazer uma consideração, em 2 minutos a gente tem que encerrar. Eu agradeço a todos. Quarta-feira proveitosa, quarta-feira à noite, muito boa. Peço desculpa pela manhã, não tive condições devido à sessão lá no tribunal. Estou preparando esse curso de Direito de Família na prática, material que eu tenho pela minha vivência nas varas de família há mais de 30 anos, essa experiência. Logo trarei a informação que vamos iniciar o curso. Petição inicial, deveremos começar essa segunda turma nova, com bastante entusiasmo, porque foi muito proveitosa. Muito obrigado a todos por estarem presentes, uma boa noite, fiquem com Deus nesse restante de semana. Quarta-feira eu estarei novamente. Toda quarta-feira à noite tem um tema de direito de família aqui, e peço novamente que vocês sigam, né, o desembargador Amaury no Instagram dele. Desembargador Amaury é muito fácil, a Andréia está dizendo que amou o bate-papo hoje aqui. Desembargador Amaury, muito simples, muito fácil. Peço que vocês sigam o desembargador Amaury no Instagram dele, que também todo dia coloca conteúdo lá. E vou dizer para... Cadê ela que mandou uma mensagem aqui? Deixa eu achar ela aqui. Deixa eu achar. Bom, dizer para ela aqui que depois das 3 horas, a Tatiana, agora eu vou embora mesmo. Agora eu vou tomar banho, vou comer uma coisa e vou descansar. Tá bom? Pessoal, boa noite. A gente se vê amanhã e até a próxima quarta-feira. Grande abraço, Amaury. Boa noite a todos. Um grande abraço. Fiquem com Deus.